Quando, em 325, no Concílio de Nicéia, Justiniano impôs uma série de ideias, e daí essas ideias foram ganhando cada vez mais espaço, de maneira tal que, como diz o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, no seu belíssimo livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele interroga sempre: o que chegou até nós? Foi o que Jesus ensinou ou a versão ou a interpretação de um grupo? Porque se nós pararmos para pensar, desde que os homens se organizaram como sociedade, duas classes emergiram e dominaram a sociedade. Os sacerdotes, independentes do nome. No Egito, Grécia, Índia, China, não importa o nome. Eles. E os monarcas. Tanto que, quando você contestava o monarca, você cometia um crime religioso. Quando você contestava o sacerdote, você cometia um crime contra o Estado. Por isso Jesus foi morto, por isso Sócrates foi morto, e todos os líderes espirituais que tentaram corrigir esse caminho foram destruídos. Porque nós ainda estamos muito arraigados, né? Joana de Anjos fala no ego. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou quais eram os entraves à felicidade nossa na Terra, o Espírito respondeu: orgulho, vaidade, egoísmo. Bom, mas se nós também atentarmos, nunca faltou na vida humana as vozes que ensinaram a verdade. Nunca faltou. Porque a humanidade nunca esteve órfã, abandonada. De tal modo que hoje a gente pode questionar qual é o papel da ciência, qual é o papel da filosofia, qual é o papel da religião, qual é o papel da arte na construção da caminhada humana. Porque se nós ficarmos presos que a vida é nascer, crescer, morrer, viver deixou de ter sentido. Que se a vida é buscar poder político, poder financeiro, a vida deixa de ter sentido. Mas, lá embaixo, eu vi uma imagem de Krishna. Vejo ali Ramatiz. Que esses homens, Francisco de Assis aqui, Ramatiz, Krishna, todos eles têm em comum a busca da verdade. Nós, muitas vezes, confundimos verdade com nossas opiniões. Opinião sobre tudo, todo mundo tem. Qual é o brasileiro que não entende futebol? Qual é o brasileiro que não entende política? Então, opinião todo mundo tem. Mas a verdade, quem conhece? O que Buda quis ensinar? A verdade no seu caminho. Se você vai para os Vedas, você vai ler os mesmos ensinamentos, de forma diferente. Quando você vai para o Caibalion, você vê os mesmos ensinamentos, de forma diferente. Tanto isso que lá no Livro dos Espíritos, o que o Espírito falou a Kardec? A universalidade do ensino dos Espíritos. Porque a verdade é universal. Porque a verdade é Deus. Então, quando a gente desperta o Deus em nós, a gente encontra o sentido da vida, encontra a verdade das coisas. Mas quando a gente olha o panorama do mundo, onde está a verdade? Fanatismo de toda parte. De toda parte.
né? Muita gente é fanatismo de direita, é fanatismo de esquerda, é fanatismo na ciência, é fanatismo nas artes, é fanatismo em todo campo. Se a gente observar, quando se fala em amor, o que Buda ensinou? Amor. O que Jesus ensinou? Amor. Qual é a única condição para a felicidade de todos nós? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Essa é a condição. Mas, segundo a ONU, 2/3 da humanidade são de subnutridos. Segundo a ONU, a humanidade vive hoje a maior concentração de renda da sua história. Segundo a ONU, os 3 crimes mais rentáveis no mundo: tráfico de armas, tráfico de drogas, ainda bem que vocês estão sentados. Pasmem, tráfico de pessoas. Em pleno século XXI, segundo a ONU, qual é o nome desses 3 crimes, segundo a ONU? Crime invisível. Sabe por quê? Ainda bem que vocês estão sentados. Que os praticantes desses crimes estão infiltrados nas 3 esferas do poder: legislativo, judiciário, executivo. Então, não é de admirar que o Estado do Rio de Janeiro todo ano tenha um governador caçado. E aí, mas, Alcides, o que isso tem a ver com justiça divina? Tudo, porque a autoridade é concedida ao homem para semear o bem. E não para fazer isso. Então, esses homens todos estão fracassando na tarefa que receberam de Deus. Todos. Rigorosamente todos. Por quê? A direita exclui a esquerda exclui a direita. Cadê o amor? O amor é inclusivo. O amor não exclui. O machismo exclui a mulher. Não pode ser. O racismo exclui. Então não pode ser. Então não se pode falar em democracia, em paz, em justiça com esse estado caótico que está aí. Porque se Deus colocou o petróleo num país, foi para que esse país, no comércio, venda para o outro país o que ele tem, comprando do outro o que o outro tem. Porque é o mesmo que ela compra uma casa, eu vou lá invadir a casa, sai que a casa é minha. Nós voltamos ao tempo das cavernas, que eu invadia a caverna do outro e dizia que a caverna era minha. Porque a casa de hoje é a caverna da antiga. Então, isso tudo, a gente está vendo que, afinal, para que vivemos? Qual é, de fato, o sentido da vida? Quer ver, curiosamente, todo mundo, né, sonha com muito dinheiro na conta bancária, isso é legítimo. Até eu gostaria de ter 1 milhão na minha conta, não tenho. Né? Bom, pois bem, Jesus teve dinheiro? Não. Sócrates teve dinheiro? Não. Giordano Bruno teve dinheiro? Giordano Bruno? Era padre dominicano. Inclusive foi queimado pela igreja na Inquisição. Joana d'Arc teve dinheiro? Não. Quando é que Paulo... Quem foi feliz, Saulo ou Paulo? Paulo. Paulo tinha poder? Paulo tinha dinheiro? Não, a gente já vendo que os homens que a gente quer seguir são exatamente os homens que não têm dinheiro, não têm poder algum, aparentemente. Se você perguntar quem é mais poderoso, Chico Xavier ou Donald Trump? Chico Xavier. Por quê? Por quê? Mais evoluído. Ou seja, quanto mais evoluído, mais justo eu sou. Porque eu estou conhecendo a verdade que liberta do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque eu não tenho a ambição de poder. O que eu quero é amar. Então, esse desafio é o que é a justiça. Se nós observarmos, foi essa semana, né, na Tijuca, que a moça e o filho foram mortos na bicicleta elétrica. Surgiram agora
né? Agora tem que criar uma lei para o uso da bicicleta elétrica. Por quê? Onde não há lei, não há crime. O crime só passa a existir quando existe uma lei. Quando você sai da lei, você comete um crime. E qual é o papel da lei? Organizar, disciplinar. Não é punir e castigar. Mas vamos nós passearmos. Do ponto de vista da natureza, o que é uma lei? Se eu jogar uma pedra para cima, ela sobe e desce, não sobe? Independente do lugar. Toda vez que eu jogar uma pedra para cima, ela sobe e... Isso é uma coisa regular? É. Então isso atesta uma lei. Então, na natureza, a regularidade do fenômeno manifesta a lei que rege o fenômeno. Mas o fenômeno vida é regido por que leis? Livro dos Espíritos, novamente. No Livro dos Espíritos, as leis divinas foram divididas em duas partes. Leis físicas, estudadas pelas ciências, e as leis morais. Por que leis físicas e leis morais? Nós fomos lá para aquela aula maravilhosa de biologia, estudamos o darwinismo, o evolucionismo. Mineral, vegetal, animal, homem. Opa, ótimo. Nós temos o mineral dentro de nós? Temos. Nosso corpo é composto de uma parte do quê? Água, uma substância mineral. Alguém pode ver se respirar? O ar também é o quê? Mineral. Mas nós também temos dentro de nós o vegetal, não temos? Temos. Então, mineral, vegetal também está dentro de nós. Nós temos dentro de nós o animal? Temos ou não temos? Chegamos à belíssima conclusão que temos dentro de nós o animal. Tal Gustav Jung. Esses homens mudam a vida da gente, né? Por que esses caras vêm ao mundo para mudar a vida da gente? Então, Carl Gustav Jung, na sua... Tem algum psicólogo aqui? Se tiver, por favor, me corrijam, que eu falo besteira demais. Então, Carl Gustav Jung, na sua psicologia analítica, ele fala nos arquétipos, nos símbolos, nos mitos. Bom, temos dois mitos, o Minotauro e o Centauro. O Minotauro, o corpo é de homem, e a cabeça de quê? Animal. Quem comanda o corpo? A cabeça. Então, esses homens todos que nós falamos são os Minotauros. O traficante aqui da esquina é um Minotauro, o assaltante aqui da esquina é um Minotauro, os políticos, promotores de guerra são Minotauros, os desembargadores que dão, né, canetada também são. O empresário que polui, que falsifica remédio, alimento, também é Minotauro. Infelizmente, são homens que agem, pensam e sentem como animais. Esse é o retrato. O que estupra é o quê? O Minotauro. Bem, seu Alcides, vamos ao Centauro. O Centauro é o contrário. A parte inferior o quê? Animal. E a parte superior? Homem. São aqueles que evoluíram e se tornaram cada vez mais humanos. Tanto quando a pessoa é bondosa, que se diz? Que pessoa humana. Quando é grosseiro, você diz, parece um animal. E é mesmo. E é mesmo. Perceberam? Então, quando o Carl Gustav Jung fala nos arquétipos, a gente vê isso retratado. E isso está em todos os campos. Na ciência, na filosofia, na religião e na arte também. Quando eu comecei, disse assim, que duas classes emergiram e dominaram o mundo quando o homem... Eu falei, os sacerdotes continuam no poder até hoje. Não esqueçamos que, pelo Instituto da Reencarnação, nós que aqui estamos, se tocar aqui no chakra frontal e fizer uma regressão de memória, muitos de nós já foi o quê, mestre? Padre na Inquisição e outras coisas mais. Por isso nós estamos vivendo esse momento lindo. Ou vocês pensam que o Alcides está aqui porque ele é talentoso e virtuoso? Não, não. Eu não tenho virtude, eu não tenho talento, eu estou aqui. Foi ela que falou no perdão. Eu estou aqui para obter o meu perdão.
Perdão, porque só há perdão se eu reparar os erros. Então, as provas e expiações não são punição nem castigo. São oportunidades da gente reparar os erros. A justiça. Porque a justiça não é punição, ela abre porta para a reparação. Então, se para ser feliz eu tiver que ter um câncer, eu vou ter esse câncer. E esse câncer vai ser um mal ou um bem? Depende da minha reação. Porque o mal e o bem não estão naquilo que eu faço, mas como eu encaro aquilo que eu faço. Não é verdade? Tem algum professor aqui? Ô, professora, coisa maravilhosa! Ô, profissão abençoada! Ó, não fiquem tristes. Qual foi o crime de Sócrates? Ensinar. Qual foi o crime de Jesus? Ensinar. De Buda? Ensinar. De Paulo? Ensinar. Kardec? Ensinar. Então, todos que se propõem a ensinar vão encontrar a má vontade de quem não quer aprender. E não está cada vez mais difícil dar uma aula? Tá, porque mais rebeldes a verdade está a humanidade. Porque cada vez centauros ou minotauros? Cada vez mais minotauros. Porque os minotauros estão conosco, para que a gente possa dar o testemunho da verdade diante deles. Quando você falar para o seu neto, quando você falar para o seu filho, para o seu sobrinho, seu afilhado, e eles não te escutarem, não fique triste. Continue falando com amor. Continue falando aquilo que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Esse é outro problema da humanidade. Meu ego me faz querer ouvir, né? Por exemplo, o homem galanteador chama a mulher de feia? Não. O homem galanteador chama a mulher de quê? Coisa mais linda, minha joia, meu tesouro. Pá, pá, pá. Infla o ego dela. Ela caiu. Opa! Caiu no... É isso. A mesma coisa a mulher galanteadora. Você é a coisa mais linda, é o homem mais maravilhoso do meu viver. É isso aí. Nós somos minotauros. Nós ainda não somos centauros. Ou seja, ainda trazemos muito do animal que ainda somos, disfarçados. Infelizmente. Agora, senhor Alcides, e aí? O que fazer? Isso que vocês estão fazendo. Comparecer às atividades da casa, aos estudos da casa. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vocês todos estão de parabéns. Porque esse é o caminho. Porque se você olhar, se você voltar no tempo, há 10 anos, se alguém chamasse para você para sentar aqui para ouvir Alcides, o que você diria? Tem coisa melhor para fazer, não é verdade? Hoje você já veio aqui. Olha o passo que você já deu. Percebeu? Então hoje nós todos estamos melhores, embora longe da perfeição. Olha como a nossa noção de justiça e de amor está mudando. Né? Quando meu filho, ano passado, com 30 anos, infartou, aí a mãe virou para mim e falou assim, ai, eu falei, que foi, mulher? Ai, por que com meu filho? E a filha da outra mulher, quando morre também, já pensou assim, Maria, fica assim, por que Jesus? Alguma mulher que está aqui seria capaz de suportar o que Maria suportou? Não. Então, cada um de nós, olha a justiça de novo, Deus só dá a cada um de nós os nossos ombros podem suportar. Não tem, eu sofro demais, você se desespera demais. É diferente. O desespero é que cria todo o problema. Então, na hora do desafio, não se desespere, não chore, não lamente. Diga sempre como diz a canção, cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso,
Porque aquilo que meu conhecimento não alcança, a minha fé me leva a aceitar. Por isso que a fé remove a montanha. Qual é a montanha? Orgulho, vaidade, egoísmo. Porque ser humilde é difícil pra caramba. E tanto é difícil que quando Jesus fala em dar a outra, o que é dar a outra face? É bate que eu amo? Não. Bate que eu te amo? Não. O dar a outra face, esse cara aqui ensinou. Francisquinho. Vamos falar com intimidade, né? A gente joga no time dele, não joga? Ele joga no time dele, não é isso, mestre? Então, vamos falar com intimidade. Chiquinho, obrigado, valeu. O que ele disse? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa... Você tem medo da morte, meu amigo? Tem, eu também tenho. Você tem medo de morrer? Eu também tenho. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Quem quer sofrer aqui? Ninguém. Então, quem tem medo da morte, quem tem medo de sofrer, tem paz? Não. Jesus teve medo de morrer? Não. Só que tem medo de morrer? Então eles viveram em paz? Sim. Mahatma Gandhi. Ó, pá, leva o tiro. Alguém pergunta assim, mestre, Mahatma, mestre, né? Você perdoa? E ele serenamente disse, não, eu não perdoo, não. O que você não perdoa? Não, ele não me ofendeu. O perdão é tirar de dentro de si a mágoa, a ofensa. E desencarnou o quê? Feliz. Se ele desencarnasse com mágoa, o que ele ia fazer? Obsidiar o outro. Percebeu? Então, Chiquinho, quando falou, ó, fazer instrumento de vossa paz, você imagina Jesus tomando remédio taxa preta? Hein? Você imagina Jesus no psiquiatra, gente? Hã? Você imagina Jesus no Maracanã torcendo pro Fluminense? Não, nem pro Flamengo. Então, né? A vossa paz. A gente tem medo de ser assaltado, não tem? A gente vive tranquilo? A gente vive em paz? Não, porque tem medo. Esses homens conheciam o medo? Não. Uma vez meu filho era garotinho, me chamou para ver um filme de Rambo. Ô pai, vamos ver. Aí, para agradar o filho, eu falei, vamos sim. Aí, daqui a pouco, eu vendo o filme de Rambo, falei, peraí, isso tem história. Observa que o Rambo, na hora do perigo, ele sai do perigo, não sai? Porque ele domina o medo. Quando alguém quer te aterrorizar, o que te bota? Medo. Então, só posso ser feliz, só posso ter paz? Como o Francisco já te falou, se eu dominar o medo, o rancor, a mágoa. Tira isso de mim. Onde houver ódio que eu leve? Amor. Qual é a outra face do ódio? Hein? O amor. Se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria justo? Sim. Viveria em paz? Sim. A autoridade seria exercida para o bem ou para o mal? E a subalternidade seria para o bem ou para o mal? Todos viveríamos para o bem. Que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o que é ofensa? Qualquer discriminação. Qualquer discriminação é uma aos estatutos divinos e não à pessoa. A gente precisa enxergar isso. Então, quando eu discrimino, ô careca! Ô careca! Quando eu discrimino, o que está acontecendo? Eu estou agredindo o estatuto divino, eu estou excluindo ele. Quando eu digo, ó negão, o que eu estou fazendo? Ofendendo o estatuto divino, porque eu estou excluindo. As mulheres não prestam. O que eu estou fazendo? Discriminando, excluindo, estou ofendendo o estatuto divino. E como a lei é de causa e efeito, essa ofensa vai repercutir quem? Em mim. Por que tem que repercutir em mim? Porque se não doer em mim, eu não mudo. Vou continuar com as ofensas. Até que um dia, eu cansado de sofrer, o que eu busco? A paz. Vou buscar dar a outra face. A reconciliação. A reconciliação é essa que nós chamamos de prova e expiação. Porque as provas e expiações não são punição nem castigo. São oportunidade da gente se reconciliar com a lei. E isso, por exemplo, né? Como falar é fácil e viver é difícil, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, a minha perna tremeu, a lágrima caiu. Aí eu falei, peraí, Alcide, o que você fala para os outros? É tua hora, é tua oportunidade de testemunhar o teu valor.
Então, as dificuldades, os desafios, são as oportunidades que Deus nos dá de provar o nosso valor, porque não existe injusto. Tudo é justo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o quê? Então, quando eu tomo partido de um lado, eu estou excluindo. Quando eu tomo partido do lado de cá, eu excluo o lado. Isso está correto? Jesus excluiu alguém? Não. Este ano tem eleição no Brasil? Toma cuidado com o partido que você vai tomar. A responsabilidade é nossa, gente. Se amanhã o Congresso brasileiro liberar as drogas, liberar aborto, a responsabilidade é quem? Elegeu o Congresso. Não pensa que a culpa é dele, não é nossa. A gente tem que estar consciente disso. Porque eu também só voto com quem eu me identifico. Se eu voto no canal, é porque eu me identifico com ele, gente. Vamos parar de mimimi. Não, a gente tem que ter cuidado com isso. Se Bezerra de Menezes foi político? Foi. Que tipo de político ele foi? Dá para ver? Eurípides Barçanufo foi político? Foi. Que tipo de político ele foi? Dá para ver. Quem é a governadora de nosso lar? Isabel. Quem foi Isabel? Rainha. Ela exerceu o poder. Então, o poder político não é, como é que se diz? Não é, por natureza, uma queda. Cai quem fracassa. Cai quem se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Você consegue imaginar, por exemplo, Chico Xavier reencarna presidente do Brasil. Que tipo de presidente ele vai ser? Bezerra de Menezes reencarna governador do Rio de Janeiro. Ele vai ter mandato cassado? Não. Dá para perceber que esses homens todos de nós, oração para eles. Porque nós também, em outras encarnações, fomos poderosos. Hoje estamos sentados aqui. Por exemplo, vou lhes contar uma história de justiça. Uma amiga foi levar o irmão para um tratamento mediúnico. E ela me contando a história. Aí o irmão deitado na maca, aí o espírito operando através do médium. Quando acabou a operação, o espírito virou para ela e disse assim: você conhece o Alcides? Alguém estava pensando em Alcides ali naquela hora? Não. Ele que tocou no nome do Alcides. Aí ela disse que levou um susto. Ela chegou em casa, foi me comunicar o fato. Era dia do meu aniversário. O que eu quero dizer com isso? Que Bezerra de Menezes conhece vocês todos. A gente aqui não conhece Bezerra de Menezes. André Luiz conhece vocês todos. A gente, Francisco de Assis conhece todos nós aqui. O problema é de sintonia. E a sintonia obrigatoriamente passa por onde? Pelo domínio do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A gente deixar de ser minotauro e se tornar sem. E depois de centauros, ou seja, completamente humanos, a gente vai evoluir para o anjo e depois para o arcanjo, até chegarmos à condição de espíritos puros. E quanto mais evoluído, mais justo eu sou, porque não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, como disse Paulo. Porque eu deixo de ter vontades e desejos. Lembra que o Buda diz o quê? Que a nossa ruína são os nossos desejos. O ego. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Isso aqui é um diálogo, é um bate-papo fraternal. Eu não vim ensinar nada, não. Eu vim aprender com vocês. É trocando experiência que a gente aprende, não é isso, minha amiga? Você quer fazer alguma pergunta? Não, tá igualzinho meus alunos. Você quer fazer alguma pergunta, mestre? Não. Quando eu falo assim, teoria atômica, alguém quer fazer? Não, professor. Outro dia cheguei na sala de aula, reações químicas, eu te dou aula. Ô, professor, o que foi, meu filho? Para que eu tenho que saber essa porcaria? Hein? Foi uma pergunta, né? Para que eu tenho que saber essa porcaria? Eu disse, meu filho, você já ouviu falar em qualidade de vida? Ele falou já. Como ter qualidade de vida sem estudo? Como ter qualidade de vida sem conhecimento? O que nós estamos buscando aqui? Qualidade de vida. O conhecimento que vai nos trazer o quê? Qualidade de...
E ter qualidade divina significa ter um senso de justiça, não do ego, mas do self desperto. Beleza, meus amores? Belezinha? Aí eu falei, meu jovem, você almoça e janta, não almoça? Ele sim. Quando você almoça e janta, a nutrição ocorre através de reações químicas. Você respira, a respiração celular ocorre através de reações químicas. Outro exemplo, não tem o passe? Tem. O chakra coronário, né? Vamos lá. O chakra coronário, que é o chakra principal, está ligado à glândula pineal. Vamos traduzir aqui. Quando você liga o rádio, por exemplo, Rádio Globo, a emissora emitiu uma onda. A tua antena captou a onda. Você está sintonizado na onda? Sim. Quem que você vai ouvir? Rádio Globo. Mas se você liga na Rádio Tupi, quem que você vai ouvir? Vamos para a televisão. Você... Não é isso, meu amigo? Hoje tem jogo do Fluminense, não tem? Meu amigo vai ver o jogo do Fluminense, não vai? Vai não, meu amigo. Poxa, eu também vou, claro. Já deu para perceber que eu sou o quê? Fluminense. Então, quando a Sport TV emite uma onda, a tua antena capta aquela onda, porque você está sintonizado. Dentro do aparelho tem o conversor, que converte a onda em som em... Se pifar o conversor, tua televisão tem som e imagem? Não. Dentro de nós, quem é o conversor? A glândula pineal, ela que é o conversor. Então, nos fenômenos mediúnicos, o espírito aqui, ó, pensou, emitiu uma onda. O médium captou. Vai para a glândula pineal. Aí já tem coisas que eu não entendo. Porque, por exemplo, por que o Alcide é médium psicofônico? Não sei. Quando programaram a minha reencarnação, Alcide, você vai ser médium psicofônico. Por que o Alcide é médium psicográfico? Não sei. Alcide, você vai ser psicográfico também. Tem outros que tem o dom da vidência, outros já tem o dom da audição. Isso de acordo com o mapa kármico de cada um. Aí, quando essa pum bate na minha glândula pineal, se é psicografia, vai movimentar quem? Meu braço. Mas se for para falar, vai impressionar onde? Os órgãos da fala. E o que prova que nós somos imortais? Qual é o dom que prova a nossa imortalidade? E, portanto, a justiça divina? A mediunidade. Os espíritos só se comunicam através de quem? Dos médios. Se não existissem médios, como é que os espíritos vão se comunicar? A mediunidade é que foi incompreendida, deturpada na sua natureza e nas suas práticas. Por isso que Allan Kardec, Kardec, chamei de Kardequinho, pronto, Alanzinho. Alanzinho botou lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é? Primeira pergunta do Livro dos Médiuns. Há espíritos? Porque a ideia de que espíritos eram deuses, seres à parte da criação. Então o espiritismo está provando que os espíritos não são deuses, são seres humanos, em franca evolução, como todos nós. Então a pombagira, quem é a pombagira? Um ser humano que, pelo poder do pensamento e plasticidade do perispírito, assume aquela forma. No livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no finalzinho, André Luiz fala de Mefistófeles, que o ator, na peça, se identificou tanto com Mefistófeles, quando ele desencarnou, ele assumiu a forma de quem? Mefistófeles. Poder do pensamento, plasticidade do peris. E a gente sabe que, pelo poder do pensamento, o Manuel Filomeno de Miranda, a mulher desencarnou por causa de aborto. Ela foi julgada. Aí o chefe lá disse para ela assim, você é uma loba. Imediatamente ela se transformou em loba. Licantropia. Olha de novo, o Minotauro e o Hussein. Ela assumiu a forma de uma loba. A loba é o quê? É um animal. É o animal que ela era. O meu horóscopo chinês é dos Ani, mas tem gente que se identifica. Beleza, meus amores? Cidinho está mandando bem? Tá. Senão o Cidinho vai ter que voltar.
Então, vocês estão vendo que as alegorias, a mitologia tem muito de verdade. Então, decifrar o símbolo, o código que cada um diz. Quando Jesus diz, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pode um defunto enterrar o outro? Não, então não é disso que ele está falando. Quem são os mortos? Vida e morte, na escola esotérica, na escola espiritualista, são estados de consciência. Os minotauros, consciencialmente, estão vivos ou mortos? Mortos. E os centauros, vivos ou mortos? Vivos, porque já despertaram para o sentido da vida. Vocês já são centauros. Vocês já estão despertando para o sentido da vida, estão buscando. Parabéns a vocês. Não desistam desse caminho. Que se manter nesse caminho não é fácil. Então, traduzir, por exemplo, Jesus subiu a montanha, Moisés subiu a montanha, Maomé subiu a montanha, Buda subiu a montanha. Isso é um símbolo, gente. É um símbolo. Qual é o símbolo? Subir uma montanha é fácil. Requer o quê? Disciplina, esforço, paciência, não é isso? Sabe o que isso traduz? Evolução. Quando você evolui, você está o padrão de pensamento e sentimento se tornam maiores e você passa a ter uma visão do alto, diferente das coisas. Esse é o simbolismo. Quando Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu, eu vou à tua casa. Qual é o simbolismo da lição? Lembra quando Kardec perguntou ao espírito, onde está gravada a lei divina? Que foi a resposta? Foi na casa? Foi na consciência. A nossa casa é a consciência. Então, quando o ensino de Jesus penetra na nossa consciência, na nossa casa mental e na nossa casa sentimental, a gente nasce de novo, se torna uma nova, muda o padrão de conduta e de... Vê se Zaqueu não mudou depois disso. Então, não basta frequentar os templos e seguir os rituais do templo. Isso tudo é necessário, mas não é o suficiente. Eu preciso me tornar uma nova pessoa. Mudar os meus hábitos, né? Quem já tentou parar de fumar sabe como é que é difícil, né? Quem quer emagrecer, ai, meu Deus do céu, como é difícil emagrecer. Eu juro que vou entrar na dieta e não consigo. Aí bota a culpa da comida, bota a culpa de tudo. A culpa é sempre do outro. Por isso que Jean-Paul Sartre dizia, o inferno é o outro. Porque o... Mas o problema não é isso. Quando você diz, ai, aquela pessoa me tira do sério. A culpa é que você nunca foi sério. Porque ninguém tira de você. O desequilíbrio é de quem? Nosso. O outro apenas desperta o desequilíbrio que está dentro da gente. É isso que ele está dizendo, gente. Isso tudo são os infernos que a gente carrega conosco. Ai, meu Deus do céu. Não é isso, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Mestre, tudo bem? Beleza? Então, outro dia lá na escola, estava todo mundo reclamando dos alunos. Que essa professora é o povo para reclamar é professor. Minha gente, vou fazer o papel do advogado do diabo. Nós não temos os alunos que nós queremos. Será que nós somos os professores que eles querem ter? Eu reclamo do meu filho. Será que eu sou o pai que ele quer ter? Vamos botar a cabeça. Ah, meus netos me perturbam, me irritam. A irritação é sua. Você viu Jesus irritado? Não. Você viu Mahatma Gandhi irritado? Não. Por quê? Ele não tinha isso dentro deles. Então, o outro que me perturba está me avisando que eu tenho algo dentro de mim. Ele está me fazendo um bem, ainda que não se perceba. Ouvir galantez e elogios, o ego, é fácil. Mas amadurecer de exportar o self, suportar uma crítica, ainda que injusta. Quantas e quantas vezes o Chico Xavier reclamava, o que Emmanuel dizia para ele? Chico,
Bora, para de reclamar. Porque tristeza não pagam. Então não adianta lamentar e chorar porque você não vai pagar seu karma. Você só vai pagar seu karma como? Evolução. Aí você aprende a ser justo. Enquanto você mantiver o mesmo padrão de pensamento, de sentimento e de ação, você vai ficar preso. A lei se torna algo pesado. Mas quando você evolui, você agradece a lei. Porque a lei se torna sutil, leve. Um fardo leve de carregar. Ai, mamãe. Ai, Alcides. O Alcides, voltando lá no tema, aí eu fiquei bolado, fiquei pensando, como é que esse cara me conhece? De onde ele me conhece com tanta intimidade? Fiquei eu pensando nisso. E aí, rapaz, 40 dias depois, vou eu numa casa espírita fazer uma palestra, a diretora me chamou e falou, senhor Alcides, preciso muito falar com o senhor. Eu disse, pois não. O doutor fulano de tal, o tal doutor mandou dizer ao senhor que o senhor e ele se conhecem desde o século XVI na Áustria. Sabe que teve no século XVI? Noite de São Bartolomeu, perseguições, guerras religiosas. Está entendendo por que o Alcides está aqui? Você está entendendo por que o Alcides está aqui? O Alcides está aqui pela misericórdia divina, que me permite estar aqui para eu corrigir os erros que eu cometi no... Isso não é punição nem castigo. Eu só vou obter o perdão se os compromissos encarnatórios eu cumpri-los. E para encerrar esse festival, um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, ô Sheila, não vou mais fazer palestra, não sou obrigado, não quero. Não quero. Só vou fazer as que estão marcadas, não sou obrigado, não vou fazer, não quero mais. Ela olhou para mim e deu um riso. Mas isso era uma sexta-feira à noite. Estávamos somente em casa, eu e ela. Alguém sabia do fato? Não. Sexta, sábado, domingo, vou eu para Caxias fazer uma palestra que estava marcada. Quando terminou a palestra, a presidente da casa me chamou e falou, senhor Alcides, preciso muito conversar com o senhor. Eu achando que era sobre a palestra. Pois não, ela... Por acaso o nome da sua mãe é Clotilde? Eu disse, eu tenho que recadar sua mãe para o senhor não parar de fazer palestra. Aí ainda disse mais assim, ó, sua mãe mandou dizer ao senhor que suas palestras fizeram muito bem a ela. Como eu podia imaginar que a mãe estava sendo tratada a palestra do filho. Vocês todos trouxeram aqui um monte de desencarnados que estão sendo tratados. Vocês não sabem o bem que estão fazendo. Ainda disse mais. Ó, ela mandou dizer ao senhor que suas palestras fizeram muito bem a ela, fazem bem a muita gente e principalmente ao senhor. Houve uma época da minha vida, no começo dos anos 99, 2000, eu tinha um problema nas cordas vocais. Fui parar num monte de otorrino. Fui parar numa junta. E eles disseram assim para mim, seu Alcides, o senhor fuma e bebe? Não, eu nunca fumei, doutor. Ah, o senhor está mentindo. O senhor não fuma nem bebe? Eu não, nunca fumei. Ah, mentira, o senhor tem garganta de fumante e bebedor inveterado. Olha as marcas do perispírito aí. O que significa isso? Agora vamos traduzir isso. Se o Alcides cumpriu o compromisso do magistério, cumpriu o compromisso das palestras, cumpriu o compromisso da psicofonia, a gente livra ele do câncer na garganta. Se ele fugir, o câncer se manifesta. Percebeu? Então, esses dons não são punição nem são oportunidade de encontrar a justiça divina, corrigindo os defeitos do passado. Então, vamos agradecer tudo, que tudo é bênção. Tudo que vem do divino é bênção. E mãe é mãe, né? Nem do lado de lá ela abandonou o filho. Mãe é mãe. Alguém reza para José ou para Maria? Para Maria, ninguém reza para o homem. A gente não presta, né, cara? Ninguém reza para o homem, meu Deus do céu.
Oh, meu Deus do céu! Mas, gente, essa é a justiça divina. Reparação, correção de rumos, para a gente seguir em busca da felicidade. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer todo mundo feliz. E para ser feliz, como diz o outro, tem que cumprir com o combi lá do além. Você vai ser presidente de tal país para semear a paz. Você vai ser juiz para fomentar a justiça. Você vai ser professor para ensinar o bem. É isso. Porque as profissões não são apenas motivos de ganhar dinheiro, são oportunidade de crescimento. André Luiz e Bezerra de Menezes foram médicos? Foram ou não foram? E como é que chegaram do outro lado? Como é que chegaram do outro lado? De modo diferente. Bezerra chegou de um jeito, André Luiz do outro. Certo? Então Deus é justo. Vai nos colocar nos lugares que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, para deixar de ser o que somos. Porque se ninguém me ofende, como que eu vou aprender a perdoar? Se ninguém me irrita, como eu vou aprender a ter paz? É isso. É isso aí. O outro que te irrita manifesta o desequilíbrio que é dele, então não manifesta o seu. Não registre a ofensa. Certo? Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. E dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Gente, obrigado.